Apoio Cultural FTD. Olá, este é o De Propósito. Aqui a gente fala sobre propósitos de vida e como fazer de propósito para que as coisas aconteçam. Eu sou o Bruno Socha. E eu sou a Ceci Reis, sejam todos muito bem-vindos. Ceci, já ouviu falar de empreendedorismo social? Bruno, já ouvi falar mais ou menos, assim, acho que eu vejo bastante coisa sobre voluntariado que também tem a ver, né? Tem uma conexão aí, acho que pode auxiliar nisso. Você já fez trabalho voluntário por aí? Eu já fiz alguns, Bruno, mas eu fiquei sabendo que você fez mais, hein? Não, mas isso também não... um pouquinho, mas a vida se encaminha também. Acho que é importante que a gente tenha o voluntariado como um meio de transformação social e humana também. Acho que isso é muito legal para a nossa vida. E com quem que a gente vai conversar hoje? Hoje a gente vai falar com o João Severo. Ele é mestrando na Universidade PUC-RS e ele já teve algumas vivências aí com voluntariado, empreendedorismo social, e eu acho que seria bem legal a gente convidar ele para contar um pouquinho disso. Tudo bem, João? Oi, pessoal, tudo bem? Para começar, João, conta um pouquinho da tua trajetória e o que você está fazendo hoje aí para a gente entender um pouco quem é o João e os propósitos de vida do João. Eu sempre fui uma pessoa que teve meio intrínseco essa vontade de fazer algumas coisas pelas outras pessoas e tudo mais, e quando eu vou dizer de onde isso surgiu, eu sempre acabo relacionando a minha mãe. Então, ela que plantou a sementinha, ela me incentivava a doar meus brinquedos, as minhas roupas para as pessoas que passavam em frente da nossa casa pedindo, e a sementinha acabou ao longo do tempo sendo fomentada por outros momentos. Então, eu tive a oportunidade em 2016 de fazer um projeto de voluntariado com o meu colégio. A gente foi em uma casa de passagem e lá eu fiquei chocado com a realidade. E eu pensei, putz, preciso fazer mais. Em 2018 eu entrei na PUC e a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui na universidade foi perguntar quais projetos vocês têm de voluntariado. E me apresentaram um projeto Rondon, que não sei se vocês conhecem, mas em resumo, uma equipe de uma universidade vai para uma comunidade que tem abaixo DH para desenvolver uma série de ações, com criança, adolescente, idoso, professor, enfim. E lá eu tive certeza, assim, quando eu consegui em 2019 por esse projeto, de que aquilo, nossa, precisava fazer mais. Hoje eu sou empreendedor, tenho uma empresa de desenvolvimento chamada Criados aqui no Tecnopuc, e a gente auxilia pessoas a tirarem ideias do papel, então acredito que sempre que é possível eu tento, nas mais diferentes frentes que eu lido, né, ter um impacto social lá na ponta. Mas enfim, pessoal, em resumo, esse é um pouquinho do João. Ai, que legal, já dá para entender um pouquinho do como você enxerga tudo isso, já deu para entender que o voluntariado fez diferença na sua trajetória, né? O que o voluntariado influenciou no João de hoje, assim, no que você está fazendo hoje, que é o mestrado, que é a sua empresa, como é que está sendo essa influência que teve? Não, nossa, total, assim, ótima pergunta. No Rondon, que foi de novo, assim, a vivência mais incrível que eu tive na minha vida, porque foram 20 dias imersos numa comunidade lá no interior do Piauí. Eu gosto de imaginar como se fosse uma balança, sabe? Eu vou lá no abrigo, levar doações e fazer uma atividade. Tá, isso tem de um lado. O quanto que eu tenho que despertar dentro de mim e me melhorar e organizar, enfim, tudo aquilo que eu vou aprender fazendo aquela ação do lado e tudo aquilo que eu levo para as pessoas, pode ser a doação do outro lado. No final das contas, o beneficiado é eu, ou enfim, a pessoa que está fazendo essa ação. Então, o fato de eu ter começado a fazer voluntariado lá em 2016, de fato, de ir nas casas de passagem, de conhecer pessoas, de ter que organizar o pessoal, isso foi fundamental ao longo da minha trajetória. Eu era uma pessoa extremamente tímida que nunca estaria aqui falando com vocês, porque eu ia estar roxo, assim, e tudo mais. Mas, muito além de um propósito, então, eu enxergo isso como uma vontade da minha vida. Eu preciso entregar algo para o mundo, como se fosse uma visão de legado, sabe? Se hoje eu tenho uma empresa junto com outros dois sócios, o Léo e o Guilherme, isso é reflexo de tudo aquilo que eu fui vivendo e aprendendo com todas as pessoas da casa de passagem, ou dos asilos, ou do Rondon, que eu tive a oportunidade de vivenciar. Tudo isso que eu sou hoje é reflexo de tudo que eu vivi e de todas as pessoas que foram passando ao longo desse período. A gente sabe o quanto o voluntariado ele nos converte em alguma perspectiva, né? Acho que para embarcar nisso a gente tem que se sensibilizar com a realidade do outro e aprender com a realidade do outro, né? Você trabalha com empreendedorismo social. Explica aí para quem está ouvindo o que é esse empreendedorismo social, como funciona, como é que é ir lá na prática, nesses hubs que você trabalha aí, como é que é
empreender de maneira social? Show. Não, ótima pergunta também. Essa questão do empreendedorismo social é muito uma visão de ter uma essência, um core aqui, com linguagem mais de negócios mesmo, ter um core, essa essência. O que é um core? Um core é uma essência? Core é a essência do negócio, o core business, que a gente diz aqui em palavras bonitinhas, mas ter esse core, esse coração, essa essência boa de quero transformar, endereçar um problema social, um problema ambiental, e ao mesmo tempo quero eventualmente ter uma lógica de mercado. Então, como que eu posso deixar essa minha operação, eu me dedicar integralmente a uma causa e deixar isso sustentável financeiramente. Então, ter uma equipe por trás que vai estar lá todos os dias trabalhando, indo lá na ponta, fazendo as atividades. E quando a gente fala de empreendedorismo social, a gente fala muito nessa questão de tentar fazer alguma coisa que seja permanente. Porque o voluntariado, por mais que todo mundo, no caso, que tem essa vontade de fazer alguma ação, quando surgem outras opções na vida, que nem aconteceu comigo, tu acaba deixando aquilo meio de lado temporariamente. Então, hoje eu tenho a empresa e eu tenho o mestrado. Eu não consigo fazer as ações no abrigo que eu gostaria, porque tem outras coisas que eu preciso tocar. Mas quando a gente consegue ter essa visão de empreendedorismo junto com o social, a gente tenta criar uma forma, um mecanismo para deixar isso mais permanente. Então, ao longo dessa minha trajetória, né, em 2019, eu estruturei um modelo de negócio para deixar o meu voluntariado que eu fazia no abrigo já há 4 anos permanente. A minha dissertação do mestrado é justamente essa. Como que eu posso auxiliar o empreendedor social a deixar aquilo mais viável e com um potencial muito maior? E o empreendedorismo não é... A gente, às vezes, leva para um viés tecnológico. Empreender, o cara tem um bar, uma padaria, alguma coisa que movimenta a economia daquela região. Isso é positivo para aquele sujeito que está tirando sua fonte de renda, é positivo para o território, porque as pessoas não precisam sair e a comunidade vai crescendo de uma maneira econômica saudável, menos exploratória também, né? Porque as pessoas não precisam ir trabalhar tão longe, podem ficar mais tempo com seus filhos, podem ficar mais tempo interagindo com o território. Acho que isso tem um avanço e conexões sociais muito, muito potentes, assim, né? Não tem outra saída a não ser a da coragem. Levanta e vai à luta, eu sempre escuto essa mensagem. Meu rosto no espelho, meu filho, minha mãe, meu pai. E todos que me amam me dizem levanta e vai. Se todo mundo cai, eu também caí um dia. Eu chorava e não entendia porque um estranho sorria. E sua mão ele estendia pra me levantar do chão, me fazendo acreditar que o sim é mais forte que o não. E que pra toda ferida tem uma cicatrização, dividindo seu sorriso como se divide um pão. Esse estranho me ensinou que todo estranho é um irmão. Hoje eu sei que dividindo eu faço a multiplicação. Em qualquer situação eu sempre chego pra somar. Se quiser somar vem junto, se não for pra somar some. Eu sorri pra te mostrar que o sim é mais forte que o não. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de glória. Há 120 anos, nós criamos pontes, apoiamos escolas e estimulamos famílias e alunos a experimentarem suas melhores versões. Nascemos e existimos com um único objetivo: transformar a sociedade por meio do nosso compromisso com a educação. E como parte de um ecossistema vivo, nós também nos transformamos. Nós evoluímos. A nossa marca também. Hoje apresentamos a você um novo jeito da FTD Educação se comunicar. Nos transformamos para que a nossa marca reflita o que nós acreditamos, numa educação inovadora, flexível, parceira e humana. O futuro da educação não está distante. Para nós, ele já é realidade. Vamos conhecê-lo juntos. FTD Educação. Conectamos histórias, construímos futuros. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
Estamos de volta com o De Propósito e hoje a gente está falando com o João Severo. Ele é lá de Porto Alegre e tem um trabalho de empreendedorismo social, ele também coordena um projeto de voluntariado e a gente está batendo um papo aqui sobre essas perspectivas e como é que a gente pode ajudar também a sociedade a melhorar um pouquinho a nossa parte nessa sociedade. E eu quero saber, João, se essa startup ela também tem um viés ali, mesmo que não necessariamente tão focado quanto o seu mestrado, mas um viés de empreendedorismo social. O que vocês buscam com essa empresa? Conta pra gente. Bom, a Creatus, ela nasce muito com o propósito de auxiliar pessoas a tirarem suas ideias do papel e colocarem em prática. Então, como é que funciona normalmente, tá? O processo mais padrão que a gente tem. Chega um empreendedor que, eu quero muito fazer um aplicativo para salões de beleza. Chega essa pessoa com uma ideia e muitas vezes ela não sabe como transformar aquela ideia em um negócio, primeiramente, depois em uma tecnologia, num aplicativo, num sistema, num robô inteligente. Ao mesmo tempo, a gente também tem uma vertical que, eventualmente, a gente atende algumas instituições fazendo alguns projetos. Então, esses tempos a gente fez um site para uma coordenadora de um grupo que trabalhava com amparo a mulheres que são vítimas de violência. Então, a gente tem essa vertical de, eventualmente, conseguir abraçar algum projeto específico que trabalha com o social, mas a essência mesmo da Creatus é viabilizar que empreendedores, que são sonhadores, que têm muitas ideias, como que eles podem tirar essa ideia do papel e colocá-la em prática. E você ajuda da melhor forma que você pode, naquilo que você tem talento, né? Que eu digo, eu posso fazer uma oficina com as crianças no final de semana? Posso. Será que eu sou bom trabalhando com criança, com dinâmica de criança? Será que a minha profissão pode ser dentista? Então eu não posso fazer um pro bono lá, um atendimento gratuito, né? Levando o meu melhor. Acho que tem toda uma dinâmica aí de que a gente pode melhorar a sociedade com aquilo que a gente é bom, né? Uhum. A Ceci é uma baita de uma comunicadora, ela pode ajudar a sociedade assim. João, na casa de passagem lá, quais são as suas memórias do primeiro dia que você chegou lá e que isso te pega todo dia no calcanhar e fala, João, vou caminhar por esse movimento porque na casa de passagem tal coisa me tocou? Não, uau, assim, incrível. Eu já tava sorrindo aqui só de lembrar quando tu falou pra eu lembrar. Mas eu lembro que a primeira vez que eu cheguei lá, enfim, eu tinha 16 anos, 2016 isso. Eu cheguei e todo o pessoal que foi comigo não sabia muito bem como interagir, era uma festa de Dia das Crianças. E as crianças da casa de passagem, no caso, estavam mais no seu lado, assim, tava bem separado. E deu, como que faz pra interagir? E que nem eu comentei com vocês, eu sou uma pessoa que, por padrão, é tímida, assim. Eu fui aprendendo a falar um pouco mais, a interagir. E tem uma coisa que eu sempre fui apaixonado. Eu vi um show de mágica quando eu era criança e, meu Deus do céu, incrível. E quando eu fui fazer essa primeira ação, eu como que eu posso quebrar o gelo? Que eu já estava pensando que poderia ter esse momento. Eu aprendi a fazer umas mágicas ali. E eu cheguei para um grupo de crianças ali, fiz uns truques e eles, meu Deus do céu e tudo mais. Daí a gente começou a ter essa interação. E eu diria que o que me marcou e que me pega hoje na cabeça e, enfim, permanece, é que esse ambiente de casa de passagens é literalmente crianças que são tiradas das famílias por, enfim, N motivos, dos piores possíveis até, e que estão lá, estão atrasadas na escola, não tem acolhimento da família e, enfim, o lugar que elas moram ali, aquela instituição, é um lugar que não é o mais adequado para uma formação de uma criança, tipo, é onde ela pode estar. Mas a falta de oportunidade, até mesmo de se conhecer, de pensar, me marcou de uma forma, tipo, eu sou uma pessoa muito privilegiada, tá? Então, eu estudei numa escola boa, eu tive a oportunidade de fazer PUC, tô emendando com mestrado, que é legal, só que eu sou raro, assim, poucas pessoas conseguem ter essa sorte que eu tive. Então, é meio que um sentimento de dever, de pelo menos eu tenho que dar a oportunidade das pessoas pensarem. O teu local de nascimento determina tuas opções de vida, às vezes, né? Às vezes não, sempre determina. E determina a opção de sonhar, determina a opção de ver o mundo diferente, né? A vida das pessoas, às vezes, está tão à própria sorte que ela precisa encontrar um João pela frente para ajudar ela a encaminhar, né? Hoje eu me vi sorridente, escovando os dentes na frente do espelho.
E a minha imagem me diz seu dia a dia de luta, escuta o conselho. Entra com foco no ringue, não perde o swing, protege a cabeça. Guarda o que é bom no seu peito e o que for ruim eu suspeito esqueça. Pensa no tempo, não esquece do tempo, não há tesouro maior. Lembra dos outros, não esquece dos outros, tem muita vida ao redor. Leva o amor onde for, espalha esse amor da maneira mais pura. Fala a verdade porque ela é a chave que abre qualquer fechadura. Tira a armadura pra dar um abraço naqueles que querem o seu bem. Fala o que pensa, evita a ofensa e aceita as palavras que vêm. Olha a paisagem, aproveita a viagem que um dia a viagem termina. Minha imagem no espelho já sabe que não sabe nada e por isso me ensina. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Eu e minha mãe que a gente organizava mais, tá? Enfim, minha mãe sempre contínua ao longo de toda essa trajetória. Exemplo de vida. Eu digo que ela é perfeita, tá? Então, mas voltando para a pergunta. Essas pessoas que foram com a gente, às vezes eu e minha mãe, a gente não conseguia organizar muito bem, elas vinham, e aí, quando é que é a próxima e tudo mais. Então, ao longo dos anos, cada vez ficava mais fácil fazer ações, porque para mobilizar, tipo, a gente quer fazer uma festa de Dia das Crianças e a gente precisa de 80 presentes. Beleza, a gente conseguia mobilizar super rápido todo mundo, porque todo mundo queria fazer. Então isso foi muito show, assim, a gente conseguiu um grupo bem forte. Eu acho que essa questão de ter pessoas também que são engajadas com isso, que gostam disso, é essencial também. Eu participei de uma ação esses dias e eu lembro que meu amigo falou assim, como que você conseguiu tão rápido todos os brinquedos que a gente ia doar para o Natal? E eu simplesmente falei, é que tenho pessoas do meu lado que também são muito engajadas, sabe? Então isso também dá uma força. A nossa cabeça precisa se converter, né? Acho que a gente precisa entender que muitas coisas são necessárias. Caridade, ela é necessária porque as pessoas passam fome, frio, não tem casa, né? E acho que o nosso ideal cristão e nosso ideal de sociedade e um projeto como o do João de dar oportunidade para as pessoas é que isso uma hora acabe, né? Ou que a gente tenha uma utopia de acabar. E para colaborar o papo aqui do João, da Ceci, meu, a gente chama o irmão Miguel para incrementar essa conversa. Fala aí, irmão Miguel. Olá, Ceci, Bruna, João, olá pessoal de casa. Há uma passagem bíblica no Evangelho de Lucas que diz, abre aspas, somos servos inúteis, fazemos apenas o que devíamos fazer, fecha aspas. De alguma forma, na vida, todos somos voluntários, pois se fizermos as coisas por obrigação, seremos como servos inúteis. Ir além do frugal é dar o passo além da obrigação. Este é o espírito do ser voluntário. Quantos de nós perpassa os anos em busca do encontro de uma atividade que realmente faça sentido e vale a pena investir uma vida toda? Vocês nos ajudaram a compreender que este sonho de uma vida com sentido está muito próximo, bastando aprender a estender a mão aos nossos irmãos mais próximos e necessitados. Obrigado por este belíssimo testemunho de vida, João. Que você continue com os passos firmes sem jamais desanimar. E que você, que nos assiste em casa, tenha mais do que nunca a convicção de que sempre vale a pena servir sem medir esforços, indo sempre além daquilo que nos é pedido. Afinal, este é o mistério da cruz. Pronto, falei. Valeu, irmão Miguel, por ajudar a nossa conversa aí, mas voltando para o João falou algumas vezes da mãe dele, que é um exemplo, né? E a gente se inspira em várias coisas, a gente se inspira em filme, em TV, em pessoas, em outras coisas. Mas, João, um livro que te marcou e que te faz caminhar e sempre pensar nisso e desenhar teus propósitos de vida aí. Incrível, na verdade já vem direto assim na minha cabeça. O nome do livro é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, e tem duas frases nele que me marcaram muito. A primeira delas, ele fala de 3 formas de encontrar sentido na vida, e a primeira frase que ele solta dessas 3 possibilidades, né, é se dedicando a uma causa maior que o ser. Então eu enxergo isso muito como norte na minha trajetória. E a outra frase do livro que me marcou muito é que são milhares e milhares de felizes coincidências ou milagres divinos que fizeram com que esse autor, né, enfim, sobrevivesse à época que ele sobreviveu, que foi na Segunda Guerra Mundial. Então, no caso, eu prefiro acreditar na segunda parte da frase dele, dos milagres divinos. Então, acho que o simples fato de a gente estar aqui fazendo esse programa
para que eventualmente cative mais pessoas a terem essa vontade de fazer, esse despertar, acho que isso por si só já acaba sendo um milagre, assim, dadas muitas coincidências das nossas trajetórias e tudo mais. Eu acho que na fala do João eu consigo perceber muito as pessoas que ele colocou no projeto de vida dele, que ele conheceu lá com 16 anos, que até hoje ele trabalha com isso, ele quer fazer diferença nisso. E aí, pensando nesse João aí de 16 anos, jovem, queria saber uma frase que você diria para ele depois de tudo isso, depois de ver que, assim, a sua vida ela tá num caminho muito legal, você viveu muita coisa legal. E o João de 16 anos não sabia disso. Então, o que você diria para ele lá, antes de visitar lá a casa de passagem? Nossa, essa pergunta é difícil de responder mesmo. Mas, que nem eu comentei nessa frase, as milhares e milhares de felizes coincidências, ir lá no abrigo, conhecer determinada pessoa, escolher para entrar na PUC, me inscrever no processo seletivo do Rondon, conversar depois com o sócio que eu abri a Creatos, me inscrever no processo seletivo do mestrado, decidir um tema social. Tudo isso são momentos que não podiam ser diferentes. Então eu diria pro João, tipo, confia em ti e se joga de cabeça. Que nem tu fez, tu vai fazer isso, porque lá na frente tu vai ver que fez muito sentido e que tu vai literalmente conseguir construir aquilo que tu tá pensando aí, só que tu vai ver que o processo, na verdade, vai ser super natural. Então fica tranquilo que as coisas vão dar certo no final, é só continuar confiando e se jogando de cabeça que as coisas vão ir se desenrolando natural. Não tem outra saída a não ser a da coragem. Levanta e vai à luta, eu sempre escuto essa mensagem. Meu rosto no espelho, meu filho, minha mãe, meu pai. E todos que me amam me dizem levanta e vai. Se todo mundo cai, eu também caí um dia. Eu chorava e não entendia porque um estranho sorria. E sua mão ele estendia pra me levantar do chão, me fazendo acreditar que o sim é mais forte que o não. E que pra toda ferida tem uma cicatrização, dividindo seu sorriso como se divide um pão. Esse estranho me ensinou que todo estranho é um irmão. Hoje eu sei que dividindo eu faço a multiplicação. Em qualquer situação eu sempre chego pra somar. Se quiser somar vem junto, se não for pra somar some. Eu sorri pra te mostrar que o sim é mais forte que o não. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de... O mundo precisa de voluntários e de organizações que queiram comprometer-se com o bem comum. Sim, essa é a palavra que muitos hoje em dia querem apagar, compromisso. E o mundo precisa de voluntários comprometidos com o bem comum. Então, acho que você traz uma sementinha de bem comum, traz uma esperança e traz um exemplo para quem está nos escutando que possa desenvolver ou atuar de uma maneira. Obrigado pelo seu caminhar diário. Obrigada, João, de verdade, pela sua participação. E Ceci, agora, depois de tanta história do João, tanto compromisso, tanto empreendedorismo social, tanto voluntariado, vamos para onde só Deus sabe? Claro que não, né, Bruno? A gente também sabe. Vamos nessa? Com um propósito e de propósito. Dá um tchauzinho lá para a câmera. Apoio Cultural FTD.